Meu amado irmão, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, e a nossa meditação nessa noite será do versículo 12 até o versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, Quem tem ouvidos, ouça, baseado na mensagem de Cristo, às 7 igrejas do Apocalipse. Então, como nós temos falado, haviam mais igrejas na Ásia Menor, não era somente 7. Mas o 7 na Bíblia simboliza a perfeição, a completude. Na verdade, essa é uma mensagem para toda a igreja de Cristo, em todos os tempos, em todas as culturas. Essa não é uma mensagem antiga, essa é uma mensagem atual para a igreja hoje. É uma mensagem para mim e para você. Quero te convidar a acompanhar atentamente essa leitura e permanecer com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da mensagem. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E o tema da nossa mensagem é o perigo do mundanismo dentro da igreja. Então acompanhe essa leitura, você que está conectado conosco através da nossa live, esteja também com a sua Bíblia aberta, acompanhando a leitura do texto sagrado. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos com todo o coração que é a Tua palavra viva e eficaz. Nosso clamor, Pai, é que o Senhor ilumine a nossa mente pelo Teu Espírito e o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós desejamos e precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, para que o nosso espírito seja alimentado e a nossa vida seja transformada para o louvor da Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nós já falamos sobre a mensagem de Cristo à igreja em Éfeso. No domingo passado nós falamos sobre a mensagem de Cristo à igreja de Esmirna. E hoje nós falaremos sobre a mensagem de Cristo à igreja que ficava localizada ali na cidade de Pérgamo. E como fizemos das outras vezes, nós precisamos fazer um levantamento histórico, cultural sobre essa cidade e sobre a igreja que está localizada nessa cidade, porque o que Jesus fala tem a ver com esse contexto e com o que estava acontecendo ali no primeiro século.
Então, para a gente compreender, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a cidade de Pérgamo era um importante centro cultural. A cidade de Éfeso e de Esmirna eram cidades grandes em importância econômica, comercial. A cidade de Pérgamo não era tão importante do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural era uma gigante. Havia na cidade de Pérgamo uma biblioteca que era a segunda maior biblioteca do mundo naquele período. Tinha cerca de 200 mil pergaminhos ali naquela biblioteca e só perdia para a biblioteca de Alexandria. E é interessante, irmãos, que essa palavra pergaminho deriva exatamente do nome dessa cidade, Pérgamo. Só para a gente entender o que aconteceu. Nesse momento aqui não existia o papiro, ou melhor, não existia o pergaminho, o que existia era o papiro. Os livros, os textos eram escritos no papiro, e o papiro era uma planta que vinha do Egito, uma planta aquática. E mais ou menos no 3º século antes de Cristo, o rei de Pérgamo decidiu ultrapassar Alexandria. Ele disse o seguinte: nós queremos ter a biblioteca maior do mundo, maior até que a biblioteca de Alexandria. E para isso ele fez uma proposta para o bibliotecário de Alexandria, para ele vir trabalhar na biblioteca de Pérgamo. E esse bibliotecário aceitou. Todavia o rei do Egito ficou furioso, e como era o Egito que fornecia papiro para Pérgamo, o rei encerrou, parou de enviar. Dessa maneira não teria como Pérgamo escrever mais livros e a sua biblioteca crescer. Foi aí que os estudiosos em Pérgamo criaram o pergaminho, que era uma forma de escrita em couro de animais, e com o passar do tempo se tornou uma forma mais adequada para a escritura. Então, irmãos, Pérgamo era esse centro cultural, intelectual, esse centro de conhecimento. Mas a cidade de Pérgamo também era um centro religioso muito importante. Havia ali, como nas outras cidades, muitos templos de adoração aos deuses pagãos. E um dos templos importantes nessa cidade era o templo dedicado a Zeus. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lembra, na cidade de Éfeso, o templo da deusa Diana também era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo de Zeus na cidade de Pérgamo era muito importante. Todos os dias tinha adoração ali a Zeus. Um outro deus importante que era adorado na cidade de Pérgamo era um deus chamado de Esculápio. Esse deus, meus amados irmãos, era conhecido como o deus serpente. O emblema de Esculápio era uma serpente. Ele era conhecido como o deus curador, o deus salvador. E esse deus estava associado aos métodos da medicina no mundo antigo. Normalmente os templos ao deus Esculápio ficavam perto de hospitais, porque eles entendiam que esse deus é que tinha o poder de curar. E em Pérgamo havia uma espécie de universidade de medicina, e ali pessoas do mundo inteiro vinham buscar cura, vinham buscar melhor saúde para si, e muitas das curas que aconteciam ali eram associadas não às técnicas da medicina, mas a esse deus Esculápio, esse deus salvador, curador. E é daí que vem o símbolo da medicina até os dias atuais, que é uma serpente. Esse era o símbolo do Deus da cura, que era adorado na cidade de Pérgamo. E também, irmãos, era um centro de adoração ao imperador. Em todo o Império Romano, as pessoas precisavam adorar ao imperador. E só para a gente entender, queridos irmãos, havia uma certa liberdade religiosa. As pessoas poderiam adorar a Zeus, a Esculápio, desde que adorasse também ao imperador. Todos os anos, todo mundo tinha que ir, pelo menos uma vez ao ano, ao templo, para adorar ao imperador, acender incenso ao imperador e declarar: César é Senhor.
É por isso que os cristãos eram perseguidos, porque os cristãos não se dobravam ao imperador e continuavam dizendo: Cristo é o Senhor. Os outros não. Alguns adoravam a Zeus, mas não tinham problema nenhum em dizer que César era o Senhor. Mas os cristãos não, porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso os crentes eram tão perseguidos, como nós vimos aqui no domingo passado na cidade de Esmírnia. Pois bem, meus amados irmãos, diante desse breve levantamento do cenário político, cultural e religioso, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para o versículo 13 e ver a primeira coisa que Jesus fala sobre essa cidade. Veja aí a primeira frase no versículo 13: conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de quem, irmãos? Onde está o trono de Satanás? O que isso quer dizer, irmãos? Alguns estudiosos entendem que o trono de Satanás é o templo a Zeus. Outros estudiosos entendem que o trono de Satanás ali em Pérgamo é no templo de adoração ao imperador. Afinal de contas, o Império Romano é o grande responsável por perseguir e matar os crentes. Mas, querido irmão, a interpretação mais adequada aqui não é que o trono de Satanás está em um lugar específico, mas a ideia aqui é que Satanás está reinando nessa cidade. Quem senta no trono é alguém que está governando, que está reinando. Então o que Jesus está falando é que quem está por trás de toda a idolatria daquela cidade, do culto ao imperador, da imoralidade sexual que existia nos rituais dos cultos pagãos, quem está por trás de tudo isso é o próprio Satanás. É essa a ideia, é ele que está regendo todas essas coisas. Você deve se lembrar quando João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, quando ele escreve a sua carta, tem um versículo muito conhecido que ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando João fala isso, ele não está falando do mundo como criação de Deus, que a gente não deve amar a criação, não. Quando João diz para não amar o mundo, ele está falando de um sistema corrupto que está presente no mundo. Ele está falando, irmãos, de um conjunto de valores, de princípios, que são contrários à palavra de Deus, mas que estão impregnados na sociedade. Um conjunto de valores contrários à palavra de Deus, mas que está regendo o pensamento da sociedade que não conhece a Deus. Querido irmão, quando você olha para a sociedade e começa a perceber que os valores estão sendo invertidos, o que é certo dizem que é errado, o que é errado dizem que é certo. Quem está por trás disso é o príncipe desse mundo. É desse mundo que Satanás é príncipe, desse sistema contrário à palavra de Deus. Ele não é príncipe da criação, da terra, não. Então perceba, quando o texto diz que em Pérgamo está o trono de Satanás, o texto está nos dizendo que Satanás está governando o sistema. Satanás está governando os valores que norteiam aquela sociedade, o pensamento daquela sociedade. É Satanás que controla esses princípios. É Satanás quem domina a mentalidade que foi instalada ali no meio daquele povo. Então, quando o texto diz que o trono de Satanás está ali, significa dizer que Satanás já transformou o que é errado em certo. E a população daquela cidade pratica o que é errado, aceitando aquilo como se fosse certo, correto. Meus amados irmãos, significa que toda a idolatria, toda a imoralidade, todo o misticismo, todo o paganismo, Satanás estava por trás disso tudo, governando, reinando na vida das pessoas sem Cristo. Todavia, nessa cidade, onde estava o trono de Satanás, havia um povo ali que Satanás não governava. Havia um povo naquela cidade cujo único rei era o Senhor Jesus. Um povo que era governado por Cristo Jesus. A igreja de Cristo é assim, irmãos.
Nós estamos inseridos numa sociedade onde os valores são contrários aos valores do reino de Deus, e quem governa esses valores é o próprio Satanás. Todavia, quando Cristo nos alcança com o seu amor, com a sua graça, Ele nos liberta do império das trevas, das garras de Satanás, e agora quem governa o nosso coração é Cristo, não são esses valores mundanos que estão aí fora. Vocês conseguem entender? É essa a ideia do mundanismo. Então o mundo não é o planeta, não, Deus criou todo o planeta é de Deus. O mundo aqui, o mundanismo é esse sistema que governa a mente das pessoas, contrário à palavra de Deus, que rege a mentalidade das pessoas. É desse mundo que nós somos libertos, é esse mundo que João fala, não ameis esse mundo. Quem governa o nosso coração não é Satanás, é Cristo Jesus que está sentado no trono das nossas vidas. Nós temos essa convicção. E aí, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele elogia essa igreja. Qual foi o elogio de Jesus para essa igreja? Veja comigo o versículo 13 ainda. Vamos ler todo o versículo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Perceba, meu amado irmão, que essa é uma igreja que conservava o nome de Cristo, e não negava a fé em Cristo. Apesar de toda a pressão, apesar de todo o poder do culto pagão a Zeus, apesar de todo o poder do culto pagão a Esculápio, o culto ao imperador, apesar de tudo isso, essa igreja continuava professando somente o Senhor Jesus como seu Deus. Eles eram fiéis. E como nós falamos aqui, todo mundo tinha que adorar o imperador e dizer César é Senhor, mas esse povo aqui não adorava, não se prostrava a César, e como vimos na semana passada, a perseguição era grande para quem não se dobrava ao Império Romano. Mas apesar de toda a perseguição religiosa, os crentes da cidade de Pérgamo não temeram, continuaram professando a sua fé em Cristo Jesus, demonstrando, irmãos, fidelidade até a morte, conforme a igreja de Esmirna, que vimos na semana passada. É isso que o texto diz. Veja, o texto diz o seguinte: e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, esse Antipas aqui, irmãos, era pastor na cidade de Pérgamo. Em algum momento ele foi morto, porque ele não se dobrou ao império, porque ele não negou a sua fé em Cristo. Isso não está na Bíblia, mas segundo alguns estudiosos, a forma como ele foi morto foi terrível. Segundo alguns estudiosos, ele foi colocado dentro de um boi de bronze, e esse boi foi levado ao fogo, e ele morreu ali, talvez sufocado, talvez cozido, enfim, foi uma morte terrível. E o texto está dizendo, mesmo com essa morte tão terrível, por causa da sua fé em Cristo, a igreja não temeu, a igreja continuou fiel. Veja, esse foi o elogio de Jesus para essa igreja. Assim como a igreja de Esmirna, só que a igreja de Esmirna só recebeu elogios. A igreja de Pérgamo foi criticada por Jesus. Jesus elogia a fidelidade dessa igreja que não se dobrou diante da perseguição, mas Jesus tem uma crítica a fazer. Ele tem algo contra essa igreja. O que Jesus fala contra essa igreja? Exatamente que a igreja começou a ser influenciada pelo mundanismo. Lembra que Cristo falou, o trono de Satanás está aí. Lembra os valores que controlam a sociedade, mas que a gente não aceita, porque os nossos valores estão na Bíblia Sagrada. Esses valores do mundo começaram a entrar dentro da igreja, e a igreja começou a aceitar essa crítica que Jesus faz à igreja. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Antes da gente olhar para o texto, essa igreja, ela resistiu à perseguição, permaneceu fiel. Aí você sabe o que Satanás fez? Mudou a estratégia. Começou uma perseguição interna.
quando a igreja permanece fiel, até mesmo diante da morte, Satanás então pensou assim, opa, vou mudar então a estratégia. Vou começar a trazer o pecado para dentro da igreja. Vou começar a trazer o meu reino para dentro da igreja, o mundanismo, os valores que eu controlo para dentro da igreja. E aí ele começa a destruir a igreja de dentro para fora. E é devagarzinho, irmãos. É de uma forma muito sutil. Ele começa a fazer o crente abrir mão de alguns princípios inegociáveis da palavra de Deus. E aí a igreja cede em um ponto aqui, depois cede em outro ponto ali. Com o tempo já não existe mais diferença no comportamento da igreja e o comportamento do mundo, porque devagarzinho o diabo vai trazendo para dentro da igreja os princípios lá de fora. E meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque Satanás, ele não se apresenta diante de nós com chifres, com a cara feia, dizendo assim, eu vou destruir vocês. Não, ele vem com uma aparência muito bonita, ele vem nos seduzindo, sem a gente perceber. Ele é um grande estrategista, astuto. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as armadilhas de Satanás para enfraquecer o povo de Deus. É isso que estava acontecendo na cidade de Pérgamo. Veja o versículo 14, é isso que diz o versículo 14. O texto diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tudo que eu falei aqui, irmãos, é o que está dizendo aqui no versículo 14, eu vou explicar para vocês. Vocês conhecem a história de Balaão. O texto está dizendo, tem gente aí sustentando a doutrina de Balaão. Balaão, e o texto diz o seguinte, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para levar os filhos de Israel à prostituição. Vocês conhecem a história de Balaão? Pelo menos a mula de Balaão que falou, vocês lembram. Mas a história de Balaão, resumindo, irmãos, está lá em Números. Foi mais ou menos assim, vou falar com as minhas palavras, não com as palavras da Bíblia, mas mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte: Balaque, rei dos Moabitas, inimigo de Israel, queria destruir, batalhar contra Israel, mas ele sabia que o Senhor dos exércitos era o Deus de Israel. Ele sabia que não teria chance de vencer Israel, porque Deus estava com Israel. E aí Balaque conversou com Balaão, que era um profeta, e fez uma proposta para ele. Pagou Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E ele entendia, se Israel for amaldiçoado, eu vou conseguir ganhar a batalha. Balaão se vendeu por dinheiro, aceitou a proposta. Todavia, quando ele estendeu as mãos para amaldiçoar o povo de Deus, só saía bênçãos da sua boca. E ele tentou uma vez, Balaque falou, olha, eu quero que você amaldiçoa, e você está abençoando. Ele tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e falou com Balaque, olha, não tem jeito, esse é o povo de Deus, Deus está com eles, não tem como amaldiçoar. Querido irmão, se você está em Cristo Jesus, você faz parte do povo mais abençoado da terra, e não tem maldição que caia sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele é o seu Deus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E Balaão disse para Balaque o seguinte, não tem jeito, Balaque, você quer batalhar contra o povo de Deus, não faça isso que você vai perder, porque Deus está com eles, o Deus de Israel se faz presente com eles. Mas tem um jeito, Balaque, de enfraquecer o povo de Israel, que eu estou usando as minhas palavras, estou imaginando a conversa. E Balaque falou assim, como? Olha, não dá para a gente amaldiçoar, porque eles têm a bênção de Deus. Mas você pode levar os israelitas a cometer pecado diante de Deus. E o Deus de Israel é um Deus santo, não tolera pecado. Se eles pecarem, a ira de Deus vai vir sobre a vida deles, e eles vão ficar vulneráveis. Aí eu imagino Balaque falando assim, mas como então que nós vamos fazer eles pecarem? E Balaão falou, tem umas moabitas bonitas aí, manda lá, para seduzir os israelitas. E foi exatamente isso que aconteceu.
Os israelitas começaram a se envolver e o povo começou a se misturar. E aí o que acontece? Olha aí o versículo 14, diz que Balaão ensinava Balaque a armar ciladas, armadilhas, para que os filhos de Israel pudessem comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Os israelitas começaram a praticar a prostituição, e as moabitas tinham os deuses delas, e elas faziam sacrifícios aos seus deuses, e comiam as carnes sacrificadas, e aí os israelitas também começaram a participar desses rituais. Enfim, irmãos, então o pecado foi entrando de uma forma muito sutil, e a ira de Deus veio sobre o povo de Israel, e o resultado foi a morte de cerca de 24 mil pessoas. Meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você, o pecado enfraquece a igreja. A igreja de Cristo, ela só é forte quando ela é santa. Quando a igreja começa a se misturar com o mundo, quando a igreja começa a adotar o estilo de vida do mundo, ela perde o seu poder, ela perde a sua força. Então, amado, essa é a estratégia de Satanás para enfraquecer a igreja. Então perceba, a estratégia mais perigosa não é chegar para a gente e falar assim, nega a sua fé. A gente fala, não nego, pode matar. Mas a estratégia mais perigosa de Satanás é ele vir sem a gente perceber e falar assim, não precisa negar a sua fé, não pode continuar sendo crente. Mas olha aqui, ó, que coisa linda, olha o pecado, olha aqui isso aqui. E aí o pecado começa a fazer parte do nosso meio. E o mundanismo começa a entrar na igreja. E assim a igreja começa a ficar enfraquecida diante de Deus. É quando Satanás fala, não precisa, você pode continuar sendo crente, mas ao mesmo tempo, pode viver outras coisas, pode satisfazer as vontades do seu coração. E aí o mundanismo vai entrando na igreja, a igreja começa a abrir mão dos princípios que deveriam ser inegociáveis, e com o tempo, irmãos, algumas igrejas, alguns crentes, você já não vê mais diferença, tudo que o mundo faz, a igreja também faz, do mesmo jeito. É uma igreja sem poder, sem a presença de Deus, sem santidade. Então essa é uma estratégia de Satanás. E querido irmão, o que eu acho interessante é que quando o Senhor Jesus se apresentou a essa igreja, Jesus se apresenta a cada uma das igrejas de uma forma diferente, aqui nas 7 igrejas da Ásia Menor, e de acordo com o contexto de cada cidade, com o que está acontecendo naquela igreja. E a forma como Jesus se apresentou a essa igreja, ele já se colocava como a solução para esse problema. Quer ver? Dá uma olhada aí como Jesus se apresentou para essa igreja. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Querido irmão, a espada afiada de 2 gumes é uma referência à palavra de Deus. E o autor de Hebreus, não precisa abrir a sua Bíblia, mas o autor de Hebreus, em Hebreus 4, versículo 12, ele diz o seguinte, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus amados irmãos, nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar discernimento do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que a gente deve aceitar na igreja e o que a gente deve rejeitar aqui com toda a força do nosso coração. Meu amado irmão, entenda, é a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus que vai iluminar o caminho, que vai clarear as veredas da justiça, para que os nossos passos estejam firmados e possam caminhar com segurança para a Nova Jerusalém, rumo à eternidade com o Senhor Jesus, pelos séculos dos séculos. É a palavra de Deus que vai nos direcionar e nos dar discernimento, para a gente não cometer erros, mas para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas para isso a gente precisa ter compromisso com a palavra de Deus. E aqui eu quero aproveitar para desafiar o seu coração.
Escola bíblica dominical, irmãos. A gente está aqui estudando a Bíblia. Toda quinta-feira a gente está aqui estudando a Bíblia. Estamos estudando Efésios. Estamos ainda no capítulo 1, versículo por versículo. Eu sei que é correria, trabalho, mas eu quero te desafiar a participar, porque é o momento que a gente cresce no conhecimento do Senhor. É a palavra de Deus que vai iluminar o nosso caminho, para a gente saber onde nós estamos pisando, para a gente não cometer erros diante de Deus. Agora veja, irmãos, versículo 15, o texto continua, e Jesus continua falando ainda desse problema, do mundanismo entrando na igreja. Ele diz assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, do mesmo jeito que tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, da mesma forma tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas é praticamente a mesma coisa da doutrina que o texto chama aqui de doutrina de Balaão. Os nicolaítas, meus irmãos, eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente do mundo. Eles incentivavam o pecado. Eles diziam o seguinte, era mais ou menos esse o discurso dos nicolaítas. Eles diziam assim: olha, a gente pode ser crente, servir ao Senhor, mas ao mesmo tempo a gente pode participar das coisas que são culturais na nossa cidade. Por exemplo, a adoração a Zeus, todo mundo adora a Zeus, mesmo que a participação ali nos cultos pagãos envolva a prostituição, mas é uma questão da cultura da nossa cidade, a gente precisa participar. O culto ao imperador, enfim, não tem problema. Eles diziam o seguinte, irmãos: Deus é amor, Deus é graça, e quanto mais pecado a gente tiver, mais a graça de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Era isso que eles diziam. Podemos participar das coisas. O problema é que aquela cultura estava dominada por quem? Por Satanás. Eles estavam dizendo: não podemos participar, podemos viver em pecado porque Deus nos ama. E um Deus que é amor não vai punir ninguém. Deus é gracioso. Você já ouviu esse discurso, meu irmão? Pois essa doutrina estava sendo aceita por alguns ali da igreja de Pérgamo, e alguns que não aceitavam, eles toleravam essa doutrina em nome do politicamente correto, para ficar bem com todo mundo. É mais ou menos assim, aqueles que não aceitavam, que sabiam que era errado, mas eles diziam o seguinte: não vamos falar nada não, para não ofender. A gente sabe que é pecado, mas se a gente falar, vamos dizer que a gente é homofóbico. A gente sabe que é pecado, mas se a gente falar, vão dizer que nós somos intolerantes, vão dizer que nós somos atrasados. Então vamos ficar bem com a sociedade, vamos ficar bem com todo mundo. A gente sabe que é pecado, mas deixa abaixo. E dessa maneira, meus amados irmãos, Satanás estava sendo bem sucedido na sua estratégia de enfraquecer a igreja, fazendo a igreja aceitar o pecado, fazendo a igreja aceitar os valores do mundanismo no seu meio. E eu te pergunto, querido irmão, quantas igrejas hoje estão caindo nessa mesma armadilha? Quantos nicolaítas tem por aí, pregando, ensinando que você pode viver do jeito que você quiser, que você pode satisfazer os desejos do seu coração, afinal de contas, Deus é amor, e Ele não vai punir ninguém no inferno, porque um Deus de amor não pune, Deus é graça. Você já ouviu essa pregação em algum lugar? Quantos nicolaítas tem por aí? Agora, eu não sei se vocês se lembram, na nossa primeira mensagem aqui, da igreja de Éfeso, os nicolaítas estavam lá em Éfeso, tentando influenciar aquela igreja, mas eles não aceitaram essa doutrina. Essa mesma doutrina dos nicolaítas, que estava sendo aceita aqui na igreja de Pérgamo, ela foi rejeitada na igreja de Éfeso, e por isso Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Dá uma olhada no versículo 6. Jesus elogiando essa igreja. Capítulo 2, versículo 6. Veja o que Jesus diz para a igreja de Éfeso.
Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então veja, Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso odeia aquilo que Deus também odeia. Aquilo que era odiado em Éfeso, era tolerado em Pérgamo. Enquanto Éfeso odiava as coisas que Deus também odiava, Pérgamo não, estava aceitando e amando as coisas que Deus odiava. Meu amado irmão, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a Bíblia que diz que Deus é luz, e a luz dissipa as trevas, não existe nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a Bíblia que diz que Deus é santo, é justo, é fogo consumidor. Isso significa que Ele envia a sua ira sobre todo pecador que não se arrepende. Significa que Ele pune sim o pecado, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Querido irmão, se o discurso de Jesus fosse o discurso dos nicolaítas, ou o discurso de muitos pastores contemporâneos, sabe o que Jesus ia falar para a cidade de Pérgamo? Ia falar assim: olha, vocês estão aceitando aí o mundanismo, vocês estão cedendo o pecado, pode continuar, está tudo certo, eu sou amor, eu sou gracioso, no final eu vou salvar todo mundo, pode viver do jeito que você quiser. É esse o discurso de muitos, é esse o discurso dos nicolaítas. Irmãos, esse discurso é doce aos ouvidos, todo mundo quer ouvir isso, pode satisfazer os desejos do seu coração. Só que não foi isso que Jesus disse para a igreja de Pérgamo, não é isso que a Bíblia ensina. Veja o versículo 16, o que Jesus diz: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus está chamando o povo ao arrependimento, e a palavra arrependimento não significa somente emoção, mas arrependimento significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Meus amados irmãos, Jesus chama as pessoas ao arrependimento, isso é, a uma mudança de vida. Portanto, o amor de Deus não significa que você pode continuar vivendo uma vida de pecado, que está tudo certo, afinal Deus é amor. Não! O amor de Deus significa que Ele te dá a chance de se arrepender. O amor de Deus significa que você tem a oportunidade de recomeçar, de mudar o que precisa ser mudado na sua vida, e de, por intermédio de Cristo Jesus, ser aceito na família de Deus como um filho que é amado. É esse o amor de Deus, é esse o verdadeiro amor, arrependimento. E nós estamos estudando aqui às quintas-feiras, e nós estamos aprendendo que em Cristo Jesus, uma das bênçãos é a adoção, Ele nos adota, é esse o amor. Meus amados, a igreja de Pérgamo precisava se arrepender, a igreja de Pérgamo precisava ter uma postura firme contra os falsos mestres que estavam ali, a igreja de Pérgamo precisava ter uma postura firme contra os comportamentos mundanos que estavam invadindo aquela igreja. Amado irmão, a gente não pode admitir o erro doutrinário dentro da igreja, porque o erro doutrinário nos leva a uma vida errada diante de Deus. Querido irmão, a igreja não pode se conformar com o pecado, não pode achar que é normal, que todo mundo faz, porque não é normal, queridos irmãos. Nós precisamos tratar a sério o pecado nas nossas vidas. É necessário que haja arrependimento, é necessário abandonar o pecado, mudança de direção. Do contrário, o que vai acontecer? O juízo de Deus virá sobre nós. É isso que o texto diz. Duro, né, irmãos?
É melhor ouvir assim: fica tranquilo, pode viver do jeito que você quiser, que não tem juízo de Deus não. É muito melhor ouvir isso, só que é mentira. Não é verdade. A verdade é que o juízo virá. O juízo virá sobre o pecador que não se arrepende. É isso que o texto diz: se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A falta de arrependimento acarreta em juízo condenatório da parte de Deus. Você consegue perceber, meu irmão, por que a mensagem dos nicolaítas é tão perigosa, é tão má? Porque eles não chamam ao arrependimento. E aí vai todo mundo caminhando a passos largos para o inferno. Você consegue perceber que o verdadeiro discurso do amor não é dizer: pode continuar vivendo do jeito que você quiser, que está tudo certo. Esse não é o verdadeiro discurso do amor. Não vamos falar que é pecado não, para não ofender. Isso não é amor, irmãos. Quem ama de verdade fala a verdade, aponta o erro, denuncia, diz assim: isso é pecado, e o Deus da Bíblia odeia o pecado. Talvez o Deus da sua imaginação, o Deus que você criou na sua cabeça, ou que alguns aí criaram, seja um Deus que não odeia o pecado, mas o Deus da Bíblia odeia o pecado. Portanto, amar de verdade é falar a verdade, é dizer: arrependa-se, porque a única forma de não receber a condenação de Deus é se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o verdadeiro discurso do amor, porque realmente é o caminho para a recompensa eterna, para a salvação, para a glória de tudo que o homem já pensou ou sonhou, e infinitamente mais aquilo que Deus preparou para nós. E o único jeito de ter acesso é se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Veja, o último versículo, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, mais uma vez, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está dizendo. E ele sempre diz: ao vencedor darei. Quem é o vencedor? É aquele que ouve e que faz o que precisa ser feito. Jesus promete aqui duas coisas. Primeiro, o maná escondido. O que isso significa, irmãos? O maná, nós lembramos da peregrinação do povo no deserto, que Deus sustentava o seu povo através do maná que caía do céu. A ideia do maná escondido é a ideia de um banquete espiritual. Aquele que não se contamina com os banquetes do pecado vai ter acesso a um maná escondido. Só o vencedor vai ter acesso a esse banquete. É como se Jesus estivesse dizendo assim para aqueles irmãos que estavam sendo seduzidos pelo mundanismo: olha, o mundo está oferecendo para vocês alguns banquetes, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu tenho um banquete aqui que vocês não fazem nem ideia. Esse banquete aí que vocês estão cedendo não é nada perto do maná que eu tenho aqui escondido, guardado só para o vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que tem ouvidos e ouve, e que faz o que precisa ser feito. E Jesus diz mais: uma pedrinha branca. O que é essa pedrinha branca? Tem duas questões aqui para a gente entender. Primeiro, é que nos julgamentos, ali nos tempos da antiguidade, a pedrinha branca, quando o júri ia julgar uma causa, quando a sentença era condenatória, eles colocavam uma pedrinha preta. Quando era de absolvição, colocava uma pedrinha branca. Se tivesse mais pedrinha branca, absolvido; mais pedrinha preta, condenado. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês que reconheceram o pecado de vocês, vocês que confiaram em Cristo, que creram em Cristo Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, vocês que sabem
que merecem a condenação por causa dos seus pecados. Não há nenhuma condenação para vocês, é o que Paulo diz. Não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. No tribunal de Deus vocês estão absolvidos. Vocês não vão pagar pelos pecados que vocês cometeram. E tem um outro ponto também, essa pedrinha. Os bilhetes para entrar nas festas, nas grandes festas e festivais da cidade, era uma pedrinha branca com o nome escrito. E o mundanismo estava seduzindo aquela igreja. Aquela igreja queria participar dessas festas pagãs. E Deus está falando o seguinte: olha, essa pedrinha é o bilhete de entrada na verdadeira festa, que é a boda do Cordeiro. E essa festa vai durar pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Mas quem vai entrar é o vencedor. É aquele que não participar dos banquetes, das festas mundanas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Meus amados, a palavra de Deus é dura, mas é muito melhor ouvir a verdade do que ouvir uma palavra doce, que é mentira e que nos conduz à perdição eterna. Que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, nos sustente e nos ajude a viver uma vida que lhe agrada, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Meus amados, vamos clamar ao Senhor nessa hora, pelas nossas vidas. Quero te desafiar a pensar na sua vida, de tudo que você ouviu aí. O que o Espírito Santo falou no seu coração? Será que o mundanismo não está influenciando a sua vida? Qual é a decisão que você precisa tomar nessa noite, diante de tudo que você ouviu aqui? Quero desafiar o seu coração a tomar essa decisão hoje. Mas eu quero que você me ajude também a clamar a Deus nessa hora, pela igreja brasileira, irmãos. Clamar pela igreja, porque a igreja, num contexto geral, está sendo influenciada pelo discurso dos nicolaítas. Irmãos, a igreja está sendo seduzida por esse discurso mole, do amor, que na verdade não é o amor, da graça barata, que na verdade não é a graça do Evangelho. Um discurso que não salva, mas que incentiva a igreja a pecar e a caminhar a passos largos para o pecado. Vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos da sua igreja no Brasil, e que a igreja de Cristo nessa nação possa se levantar no poder do Senhor e impactar essa nação pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus. Quero te convidar a orar pelo Brasil, pela igreja brasileira. Feche seus olhos, coloca diante do Senhor a sua vida e vamos orar.